Olá pessoal, estamos de volta. A aula 156, a aula, perdão, 56, tá? Que um assinante atento chamou a atenção para algumas coisas aqui, tá? Que eu de fato troquei. O problema da escola naval, ele fala assim, em um triângulo retângulo, a hipotenusa é o triplo de um dos catetos. Considerando-se alfa o ângulo oposto ao menor lado, podemos afirmar que a tangente de alfa mais secante de alfa é igual a... Bom, um dos caminhos que a gente pode tomar é o seguinte, tá? Como as linhas trigonométricas não vão depender, né? Já são pré-fixadas, ela depende apenas do ângulo e das medidas. Então eu posso, por exemplo, para facilitar, se eu quiser, supor esse lado menor valendo 1, tá? E a hipotenusa seria o triplo, portanto ela valeria 3. E aí, com um esforço bem menor, eu posso chegar à conclusão de quem é o outro cateto. Y² mais 1 é igual a 3², 9. Eu poderia fazer genericamente também, não teria nenhum problema como eu fiz, tá? Então, y2, y² é igual a 8, portanto, y é a raiz de 8. Y seria 2 raiz de 2. Muito bem. Y igual a 2 raiz de 2. Ora, ele pede o valor da tangente de alfa mais a secante de alfa. Então, será simples, né, chegarmos ao resultado, mais a secante de alfa. E aí eu vou ter o seguinte, quem é a tangente de alfa? É o cateto oposto, 1, sobre o cateto adjacente, 2 raiz de 2. Racionalizando, ou seja, multiplicando numerador e denominador pela raiz quadrada de 2, nós vamos ter a raiz de 2 sobre 4. Tá? A raiz de 2 sobre 4. Isso seria, no caso, a tangente de alfa. A secante de alfa é o inverso do cosseno. Como o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, a secante de alfa vai ser o cateto, o inverso do cateto oposto, que é o 2 raiz de 2, né? Cateto adjacente, sobre a nossa hipotenusa, que é 3. E aí isso vai dar 3 sobre 2 raiz de 2, que racionalizando vai dar 3 raiz de 2 sobre 4. Então, somando as duas tangente de alfa com a secante de alfa, isso vai conduzir a 4 raiz de 2 sobre 4, que é igual a raiz de 2. Então, a opção correta seria a letra C. Até aí, o vídeo anterior que eu havia gravado estava certinho, não tinha nenhum problema. O problema que eu criei foi quando eu fui analisar uma segunda situação. Qual seria a segunda situação? A segunda situação é quando ele fala
que a hipotenusa é o triplo de um dos catetos. Olha, então eu poderia continuar com isso aqui sendo 1, aqui sendo alfa, né? Aqui sendo alfa, a minha hipotenusa sendo A, e aqui sendo o triplo, melhor, a hipotenusa o triplo do cateto. Então esse cateto aqui eu não conheço, eu vou chamar de A, e aqui será o triplo de A. Tá perfeito, tá? Então veja, esse cateto eu chamei de 1, oposto ao menor ângulo, ao ângulo agudo alfa, tá? Só que agora, ao invés da hipotenusa ser 3 vezes esse cateto, ela é 3 vezes o outro. Então eu vou ter 3A aqui. Com isso eu vou ter A ao quadrado mais 1 é igual a 9A ao quadrado. Tá? Vamos descobrir quem é esse A aí. Descobrindo quem é o A, eu tenho quem é o triângulo. Então, 8A ao quadrado igual a 1. A vai ser a raiz quadrada de 1/8. Vai ser 1 sobre 2 a raiz de 2. Que racionalizando vai dar a raiz de 2 sobre 4. Tá? Só quando eu faço isso, o que acontece? Tá? Raiz de 2 sobre 4 vai dar um valor inferior a quem? Inferior a 1. Então, a posição desse ângulo alfa, ela não vai ser aqui. Tá? Ela não vai ser mais aqui. Por quê? Porque esse valor encontrado, raiz de 2 sobre 4, é inferior a 1. Então é porque o ângulo alfa vai se situar aqui, ó. Já que ele fala que o alfa é o ângulo oposto ao menor lado. Tá? O menor lado passou a ser o raiz de 2 sobre 4. Então meu ângulo alfa está aqui. Logo, o cateto aqui é raiz de 2 sobre 4. Tá? Isso faz com que a hipotenusa, 3A, seja 3 raiz de 2 sobre 4. Tá? Então, vamos ver quanto é que daria essa resposta. Olha, a tangente de alfa é o cateto oposto, raiz de 2 sobre 4, sobre o cateto adjacente, que é 1. Então a tangente de alfa é a mesma, confirmando, ó, raiz de 2 sobre 4. Né? E a secante de alfa, ela vai ser o inverso do cosseno de alfa. Tá? Secante de alfa é o inverso do cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então você vai ter 3 raiz de 2 sobre 4 dividido pela secante de alfa, perdão, é o cateto o quê? Adjacente. Quem é o adjacente a alfa? É 1. Hã? 1 sobre cateto adjacente 1 sobre a hipotenusa, que é 3 raiz de 2 sobre 4. Isso vai conduzir a... Vamos conferir? Olha lá, ó. Secante é o inverso do cosseno. Então, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. 3 raiz de 2 sobre 4. Então vai ficar 4
1 sobre 3 raiz de 2 sobre 4. Porque cosseno ficaria esse valor dividido por esse. Então vai inverter. Como a secante é o inverso, a secante volta a ser o quê? 3 raiz de 2 sobre 4. E aí, realmente, o que acontece? Tá? Tanto a primeira situação como a segunda, elas são idênticas. Tá? Vai conduzir ao mesmo resultado. Tá legal? Então lá ao nosso assinante, né? Cuidadoso. Muito obrigado. Valeu mesmo pelo alerta. Tá? E aí tá uma nova gravação da aula 56. Tá? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, realmente. Analisar os vídeos com um olhar crítico. Eu cometi uma falha, aliás, eu cometi duas falhas. Uma foi um erro bobo, que eu fiz cateto oposto sobre hipotenusa, para tangente. Não é, claro. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E a outra, na hora que eu formulei a segunda condição, o que eu fiz? Eu mantive o ângulo alfa sendo aqui. Não. O ângulo alfa, ele fala que é oposto ao menor lado. E o menor lado passou a ser esse. Então a posição do ângulo alfa, ela vem para cá. Ela vem para cá. Perfeito? Então, de um jeito ou de outro, conduz à mesma solução. Tá bom? A letra C. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.